Olá, pensadores e pensadoras de todo mundo. Sejam todos bem-vindos ao Portal Pensar. Hoje estudaremos a vida e a obra de Pietro Baldi. Venham todos, vamos juntos nesta jornada histórica. Olá, pensadores e pensadoras do Portal Pensar, muita paz a todos. Hoje estaremos estudando sobre a vida e obra de Pietro Baldi na atualidade. Aqui quem vos fala é Ellison de Belo Horizonte e sejam todos bem-vindos ao nosso 7º episódio da série Revivendo Pietro Baldi, o pensador dos novos tempos. O título do episódio de hoje é Pietro Baldi na atualidade. Contando aí com a nossa participação ilustre, nossa querida amiga e irmã Jô. Olá, Jô. Olá, boa noite. Estamos aqui com muita satisfação, porque é sempre um motivo de alegria lá no nosso coração. Estar fazendo qualquer comentário relacionado a Pietro Baldi é sempre muito bom. Antes da gente iniciar o nosso episódio de hoje, a gente vai para os e-mails e recados e já voltamos. Olá, amigos e amigas, ouvintes do Pode Pensar. Eu sou o Neto. A nossa leitura de e-mails e recados ficará para o fim do episódio. Então, até daqui a pouco. Meus caros pensadores e pensadoras, antes da gente iniciar o nosso episódio, vamos relembrar rapidinho aqui os episódios anteriores que tivemos. No primeiro episódio nós fizemos uma introdução, tentamos fazer uma ambientação sobre as questões históricas e o ambiente que o planeta Terra estava vivendo para que, antes que Pietro Baldi viesse ao planeta, quais eram as circunstâncias, qual era o momento, como o planeta estava evolutivamente naquele processo, naquela época. Depois a gente entra propriamente dito na história do nosso pensador. Ele nasce na Itália, aos 5 anos começa-se o processo de vida dele, do ciclo de vida dele. Ele vai para a escola, é o marco que evidencia esse início de processo, e aí ele começa um ciclo de 20 anos, chegando a 25 anos de formação técnica e da sua personalidade. Ele consegue formar em línguas, falar francês, alemão, o inglês, é formado em jurisprudência, né, que hoje a gente chama de direito, formado em piano e adorava tirar fotografias como sua expressão de arte. Então ele chega aos seus 25 anos fazendo esse processo construtivo de sua personalidade. Chegaram à maturidade, chegaram aos 25, começa-se um novo ciclo novamente, e isso é evidenciado com o seu casamento. Então ele casa com a senhora Antonietta Sofanelli. Junto com ela ele vai ter 3 filhos, né? O Franco Baldi, o Francesco, ele é morto na Segunda Guerra Mundial. A filha do meio, ela vai desencarnar com 2 anos de idade, e a Agnes, que é a caçula, permanece aí com Pietro Baldi até a sua desencarnação, e logo depois da sua desencarnação ela também vai desencarnar. Nesse processo de 25 anos a 45, ele tem uma fase bem turbulenta, de muita dor, de muito sofrimento, uma fase de muita lapidação espiritual para ele. A questão da riqueza, a questão das dificuldades, dos mal entendidos relacionados à família aí.
É um processo que traz para ele muita dor, mas ao mesmo tempo uma grande prova de burilamento espiritual. E aí, chegando próximo dos seus 45 anos, ele faz o voto de pobreza, né, que a gente pode colocar aí como um voto de trabalho, abre mão da sua riqueza, vai viver de forma franciscana, como professor do primário de inglês, vai viver de forma bem simples e bem humilde. Então, em 1931, mais precisamente 25 de dezembro de 1931, o Balde recebe a primeira mensagem da série de 7 de sua voz. E aí é o marco inicial de um novo ciclo da sua missão aqui na Terra de 20 anos. Então, de 1931 a 51, nós temos aí um processo, um start da sua missão espiritual aqui no planeta. E aí ele começa o processo de recepção das mensagens, das escritas dos livros, a grande síntese, Noures, a Sese Mística, História de um Homem, Problemas do Futuro, até chegar em Deus Universo, que fecha aí a construção intelectual e inspirativa que ele tem aí na Itália. O Balde, com isso, fica muito famoso, né, no meio da filosofia, no meio da espiritualidade, do espiritualismo. O espiritismo percebe a presença ali de um apóstolo reencarnado, promove a vinda dele aqui no Brasil, ele faz conferências aqui no Brasil, inúmeras conferências em vários estados aqui no Brasil. O pessoal percebe que ele é diferente, tem uma energia diferenciada. Realmente ali a gente vê um missionário ali proposto a seguir o evangelho ao pé da letra, e isso marcou e fez com que ele recebesse um convite de moradia aqui no Brasil. E ele volta para a Itália, né, tendo esse convite em mente, e sua voz, juntamente com sua família, chega à conclusão que é sim o momento dele vir para o Brasil, faz parte da missão dele, vir aqui semear na terra, que é a terra prometida para o coração do mundo e a pátria do evangelho. Então, em 1952, 8 de dezembro de 1952, Pietro Baldi, com sua família, vem para o Brasil. Ele vai ficar aqui em 1952 até 1972, quando ocorre o seu desencarne. Ele vem aqui para o Brasil fazer um trabalho diferente. Na Itália, a gente tem um aspecto mais inspirativo, mais intelectual, e aqui ele vem para o Brasil fazer um processo mais técnico, mais vivencioso, mais o tete-a-tete, né, vamos colocar assim, aonde ele tem que ser a referência da sua própria missão. Não é apenas sua voz passando para ele e ele trazendo e adaptando em livros os conhecimentos. Não, ele tem que mostrar como a lei que ele está trazendo, que ele está exemplificando nos livros, como deve ser vivida, deve ser o exemplo. Então é isso que ele faz aqui no Brasil, ele dá o exemplo. E aí, né, nesse processo todo aí, a gente vai ter a construção do livro Profecias, Problemas Atuais, O Sistema, Quer e Salvação, Um Destino Seguindo Cristo, o livro Cristo, o livro Pensamentos, enfim, né, uma grande A Lei de Deus, a técnica funcional da Lei de Deus, grandes livros, grandes trabalhos aí que merecem sim a nossa leitura, o nosso estudo. Chegando em 1972, fecha-se seu ciclo, sua missão é cumprida e ocorre seu desencarne. Já faz 48 anos que a gente tem aí o desencarne do nosso professor. E aí a pergunta que a gente levanta, o que ele trouxe para nós de significativo? O que nós podemos hoje, no momento que a gente vive aqui no planeta, né, de pandemia, de quarentena, o que a gente pode estar evidenciando aí que nos traz um consolo, nos traz um alento, um esclarecimento, uma visão diferente da vida. O que você tem aí, Jô, para nós a respeito disso aí? Pois bem, o que o Pietro Baldi nos trouxe foi algo muito profundo e muito intenso. Se for para falarmos sobre esses conceitos que ele nos trouxe, é muito a ser comentado, mas nós podemos dizer que, dentre esses vários conceitos espirituais que ele nos trouxe, podemos dizer aqui sobre a transcendência e a imanência, que foi muito importante ter aprendido sobre isso,
sobre a técnica do funcionamento da lei, essa lei com L maiúsculo, sobre monismo, que eu também gostei muito de ter aprendido. Eu não sei se a palavra é aprendido, mas de ter estado em contato e estar em contato com essa palavra, porque ela nos ajuda. O monismo, como Deus sendo a criação, ele forma uma unidade com o ser, é um princípio único, né? Essa ideia do monismo. Então veio enriquecer muito, com certeza. Outra coisa que eu gostei muito de ter aprendido com Pietro Baldi é quando ele nos fala sobre a involução. Porque nós falamos muito sobre evolução. E ele nos ajuda a entender que não é possível que haja evolução sem que tenha havido involução. E aí ele nos traz os ciclos, né? O ciclo da descida e o ciclo de retorno, que é um conceito muito interessante. E ele nos traz ideias também, são várias as ideias que nos ajudam muito a refletir. Quando ele nos fala sobre infinito e eterno, porque a gente muitas vezes associa infinito como sendo aquele espaço sem fim. E a gente associa eterno como se fosse um tempo também sem fim. E Pietro Baldi traz para a gente diferente, né? Que amplia muito. O que ele nos traz também sobre absoluto e sobre relativo, que ajuda muito a enriquecer. Quando ele nos fala de determinismo, mas nos fala também sobre livre-arbítrio, porque a gente vê às vezes as pessoas fazendo até assim confusões, vamos dizer essa palavra, entendendo que tudo é determinístico. E Pietro Baldi nos traz que sim, que tem um determinismo, mas que tem também a parte que compete a nós, que é a parte do livre-arbítrio. Quando ele nos fala também da intuição, né, o tanto que a intuição pode nos ajudar, mas que é para a gente alcançar essa intuição, como que é necessário a gente merecer, né? Nem que seja uma intuição, às vezes, que acontece até no nosso dia a dia, mas é necessário que a gente corresponda ao nosso estado íntimo, assim, interior, para que a gente possa estar em contato com a intuição. Que dia desse eu até ouvi, achei tão interessante, intuição, como sendo como sendo na gente mesmo, né? Em mim mesmo, algo que eu retiro de mim mesmo. E a gente vai sempre aprendendo, né? A gente vai sempre entrando no conceito, assim, e isso vai nos ajudando. Então a gente vê que é necessário isso que ele sempre usa, uma purificação moral. É como se fosse uma senha, essa senha que vai nos abrindo, né? Mas é necessário essa purificação. E aquilo que, não sei se é o que mais, mas aquilo que eu acho que é um ponto assim importante num dos conceitos do Baldi é quando ele nos traz sobre a queda. A queda é que eu acho que é o ponto assim importante, né, do Baldi. E eu queria assim pedir permissão para eu estar falando um pouco sobre a queda e sobre tudo que envolveu aquilo. Vamos colocar no tempo assim para que fique mais didático, né? Tudo aquilo que envolveu, tudo aquilo que compõe, né, esse aspecto da queda. Sem a queda, a gente fica sem respostas, né? Tem muitas questões que a gente traz no dia a dia, se a gente não ter a visão dessa teoria, né? A gente não consegue responder muitas coisas que acontecem no dia a dia. A questão da dor, por exemplo, né? Como é que pode existir dor, né, estando eu imerso em Deus? É contraditório isso. Meu pai, que me criou, me coloca num ambiente onde eu sofro. Esquisito, né? Isso não faz parte do meu pai, né, que me criou. Então, como explicar a dor em si, né? Aí vem a teoria da queda, por exemplo. Sem dúvida, a queda vai ser muito bom para nós ouvirmos a respeito. É algo que me chama a atenção também, quando a gente ouve que fomos criados simples e ignorantes. Com Pietro Baldi a coisa ampliou, porque eu fico vendo que se Deus é a inteligência suprema, e nós somos filhos dessa inteligência suprema. E nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Nós somos filhos dele. Então, se nós estamos nessa categoria de filhos e de deuses, eu não alcançava essa questão do criado simples e ignorante. Foi a questão da queda e do retorno que me ajudou a
ampliar esse entendimento, porque eu também ficava aí com essa interrogação sem conseguir alcançar. Como? Simples e ignorante? E por que a evolução? Se Deus não precisou evoluir, por que a gente precisou? A gente filho, né? A gente Deus também, porque filho de Deus, por que precisamos de evoluir? Então, foi muito bom tudo isso. Então, a ideia da queda nos ajuda em tudo isso. O interessante, Jô, é que como o conhecimento espírita amplia, né, quando a gente tem contato com as obras de Pietro Baldi. Você tocou no Simples Ignorante, mas tem até tantas coisas também que a gente fica achando diferente, né, fica meio obscuro, assim, não fica bem explicado. E quando a gente pega Pietro Baldi e entende, estuda, a gente vê que ele já estava presente ali na obra da doutrina espírita. E que não era o tempo ainda de ser revelado, né? Não era o tempo, pois é. Ou então, na doutrina espírita, o início foi a partir da evolução, não é? Não foi falado sobre a evolução. Talvez não estivéssemos no momento adequado, né? Para que pudéssemos receber todo esse ensinamento. Então, na doutrina espírita, vem a partir da evolução, né? Então, ali a gente compreende que sim, simples e ignorantes, a queda nos ajuda a entender, né, essa situação. Mas, então, uma maneira que eu gosto de compreender sobre a queda é fazendo um histórico de todo o acontecido. E eu gosto muito da palavra amor para estar iniciando sobre essa fala. Porque o amor, a gente ouve tanto sobre o amor e a gente fala tanto sobre o amor. É uma palavra que é tão falada, é uma palavra que é tão cantada. A gente pode ver como que nas músicas tudo fala de amor. É tudo eu te amo, é tudo um I love you, né? Sempre, a gente está sempre falando de amor. Mas o que será esse amor, né? Esse amor que encontramos lá no Evangelho, né? Referências sobre esse amor. A gente compreende que amor é um sentimento, que amor está associado com compaixão, que amor é uma atração que se sente por algo, né? A gente sente que algo nos motiva, é como se fosse um magnetismo, assim, algo magnético que nos atrai para. E quando a gente sente essa atração, nós sentimos como que uma vontade de demonstrar isso, de falar sobre isso, de fazer algo relacionado a isso, que a gente percebe que nos move lá no nosso íntimo. Então, a gente sente essa atração por algo, por alguma coisa ou por alguém. Eu não sinto uma atração que não seja por algo ou por alguém. É como se esse amor, ele exige complemento. Eu não posso senti-lo, eu sinto tanto amor, mas eu sinto amor por quê? Eu sinto amor por algo. Então, se fosse um sentimento que não tivesse complemento, se não fosse não seria amor. O nome seria outro. Então, quando é amor, exige complemento. E a gente encontra lá no Evangelho de João, na carta de João, me parece, na primeira carta de João, ele nos fala que Deus é amor. E se nós formos buscar atributos da divindade, nós veremos que Deus, ele é infinito, ele é eterno, bom, imutável, uno. Ele é o todo. Deus é perfeito, absoluto, onipotente. É um amor em abundância, um amor abundante, é uma abundância de amor. Deus é vida. É interessante que Jesus nos fala, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Eu e o Pai somos um. Então a gente encontra, né, como que sim, que Deus é a vida. E Jesus nos fala, eu vim para que todos tenham vida e que seja vida em abundância. Então Deus é vida e é vida em abundância. E com o Pietro Baldi a gente pode acrescentar essa ideia de sistema que o Pietro Baldi nos traz e que tem tanto a ver com tudo isso que envolve Deus. Então, a gente falava que o amor, ele exige complemento. E Deus, sendo amor, ele necessitava de seres para amar. Porque o amor é por, o amor é para. Ele necessitava, vamos colocar no tempo, apesar de que estava fora do tempo. Mas não tem como falar disso, né, de outra maneira.
Então ele necessitava de seres vamos grifar esse para ele amar. Era preciso então dar existência a esses seres, fazer com que seres também existissem. Mas a gente tem a ideia muitas vezes de criar como se fosse criar fora. Então, criar onde? Criar fora, como se fosse assim, plim, eu vou criar, né? Plim, eu vou criar como se fosse criar fora. Mas como criar fora? Se quando a gente falava dos atributos ali de Deus, a gente disse que Deus é o todo. Então, se Deus é o todo, ele só poderia criar de si, porque ele é o todo. Então, ele cria da sua substância. E essa substância, ela é infinita, eterna, boa, imutável, una, é o todo, perfeita, absoluta. Tudo isso aí compõe a substância de que Deus é feito. Então, ele cria, entre aspas, infinitos seres saídos dessa sua substância. Ele emana, portanto, de si seres a ele. Então, Deus Pai, né? Porque ele é o Pai Deus. E os filhos deuses, né? Porque, como está lá, a gente encontra na Bíblia, no Evangelho, a referência, né? Vós sois deuses. Isso está tanto lá em João, quanto no Salmo 82, né? A gente encontra essa referência dizendo que nós somos deuses. Então, nós fomos, entre aspas aí, porque está fora do tempo, mas criados únicos, indivíduos. Deus, na sua capacidade, cria seres únicos, indivíduos, formando assim um organismo que dá a ideia de organizado, ordenado. Então, se ele é organizado, se ele é ordenado, esses indivíduos, eles são únicos, eles são diferentes. Porque como é que se pode organizar coisas que seriam iguais ou coisas que são iguais? Aí ficaria, como que se organiza? Não necessitaria de organizar. Então é necessário que sejam diferentes e diferentes nas suas especializações. E, como todo organismo, para que ele funcione, é necessário que exista lei. Lei com L maiúsculo. Porque acima de tudo, acima de todas as coisas, está a lei. Lei de amor, mas é lei. Então, é necessário, para que seja lei, que hajam princípios. E a gente pode dizer que o primeiro princípio do amor, ele chama-se liberdade. E eu acho esse termo liberdade tão fundamental para que a gente possa compreender tanta coisa, porque a gente confunde o sentido de liberdade. Talvez na nossa maneira de interpretar, de entender o funcionamento das coisas que nos rodeiam, a gente compreende que ser livre é eu poder fazer do jeito como eu quero. Eu quero do meu jeito, eu sou livre. Eu sou livre para fazer do jeito que eu quero. Mas a gente vai compreender aqui com Pietro Baldi que liberdade não é tão dessa maneira como nós imaginamos que seja liberdade. Então, amor exige liberdade, porque se não existisse liberdade, nós existiríamos, mas nós seríamos seres autômatos, nós seríamos como que robôs. É necessário, então, liberdade. Então, vamos compreender essa liberdade como algo assim super amplo. E a gente vai compondo esse sentido de liberdade aqui dentro dessa nossa composição. Ô Jô, Sim. A gente confunde muito liberdade com libertinagem, né? A gente pensa que a gente tem que ter a liberdade, entre aspas, de não aceitar ou ir contra a lei. Apesar de sabermos que a lei, ela garante a nossa vida,
Mesmo assim, a gente acredita que a gente deve ter a liberdade de não querer, ou ter o direito de não querer ir contra a própria vida, entende? Então a gente confunde um pouco liberdade com libertinagem, é passar o limite, né, da criatura. E a gente vive isso hoje, né? A gente sempre passa os nossos limites, né? A gente não vive em equilíbrio, né? A gente está sempre nos excessos, infelizmente. É porque entra, né? O meu. Aí eu quero do meu jeito. E o meu jeito, muitas vezes ele vai se contrapor ao seu jeito. Então a gente tenta prevalecer aquilo que é do eu, né? Porque eu, meu, migo, comigo, tudo isso tem um eu que está embutido. E a gente pode ver que Deus, ele não criou eus, ele criou indivíduos. Então a gente vai ver que esses indivíduos, eles não eram robôs para que eles fossem comandados, direcionados, eram seres livres. Só um comentário também, Ju, a questão da liberdade, é essencial existir a liberdade, caso não exista ela, a gente seria escravos. Sim. Né? Então não faz sentido. Né? Algo nos ficaria, ó, você vai fazer assim, agora você vai fazer desse outro jeito, algo nos comandaria. E no entanto, é muito mais, né? Porque Deus é amor. Então a gente viu que o primeiro princípio do amor é a liberdade. Então a coisa é muito mais profunda do que a gente fica aí, né? Fica imaginando, é muito mais profundo. Então, se é regido por uma lei, seria liberdade, mas liberdade dentro da lei. Olha a diferença aí, né? Porque é regido por lei para que seja organismo, qualquer organismo, mesmo aqui no nosso mundo, tudo que é um organismo, uma sociedade, até o nosso lar, é necessário que tenha uma lei, porque senão ficaria um negócio de qualquer jeito, né? Então, seria uma liberdade dentro da lei. A gente pode dizer, então, que nós somos livres, mas nós somos livres dentro da lei. Basta a gente olhar na sociedade onde nós estamos inseridos. Imagina se a gente vai contra a lei de trânsito, a lei civil, a lei trabalhista, a lei penal. A gente é protegido pela lei, porque a gente obedece, vamos dizer assim, a lei. Mas se a gente tentar ir contra a lei, a gente não está mais protegido por ela. Então nós somos, sim, livres, mas nós somos livres dentro da lei. Então, se nós não somos robôs, mas nós somos seres livres, Deus necessitava da nossa adesão. Olha que interessante. Era necessária a nossa adesão. Nós precisávamos de concordar. Havia essa necessidade. Concordar com o quê? Concordar com a função que nós recebemos do nosso Pai, com a posição onde nós fomos colocados dentro deste organismo, feito célula ou feito órgão no nosso corpo. Por exemplo, o nosso rim, por exemplo, ele foi colocado onde é para o rim estar, e não para onde ele entende que ele deveria estar, porque algo maior e mais sábio compreendeu que o melhor local é ali. A célula que está no nosso dedo, né? Vamos pegar uma célula que está aqui no nosso dedinho. Ela está ali porque ali é o lugar dela. Ela não tem que falar, mas eu queria ficar como célula lá do sistema nervoso. Então, quer dizer, a gente vai ver que é preciso concordar com a função e com a posição adequada naquele organismo. E a gente pode ver que tudo funciona dentro do organismo. Se a gente tira esse rim que a gente deu como exemplo, tira o rim e coloca lá em cima da mesa, deixa ele lá, 5 minutos, 10 minutos, ele não vai existir. Ele só existe no organismo. A mesma coisa com a célula. E a importância, né, Jô, de cada célula é igual. A gente tem a mania de colocar hierarquias, né? Mas na verdade, se a gente for olhar, todas têm a mesma importância. Né? A célula do dedo, como você deu o exemplo, é tão quanto importante a célula de um neurônio, a célula do rim, né? Apesar de cada uma ter a sua especificidade, mas nessa questão da especificidade que está a importância, que cada um faz um papel que é agregador para todas, para o conjunto, para o organismo, né? A ordem em si. E se uma delas deixa de fazer esse papel,
todas sofrem as consequências? Há uma hierarquia, né? Tem uma hierarquia, mas não quer dizer que haja melhores ou piores, ou mais importantes e menos importantes. Todos são importantes. Né? Eles são diferentes. Diferentes, sim, mas melhores e piores, não. Né? Então, voltando, né, a gente dizia que é um organismo, e esse organismo, o nome dele é amor. É um organismo chamado amor. Então, nesse organismo, cada qual é único. Então, nós somos seres únicos. A gente pode dizer que ninguém ama como ninguém. Ninguém ama, por exemplo, como eu amo. Ninguém ama como o Ellison ama, porque nós somos seres únicos e cada um sabe amar do seu jeito. Cada um existe para amar do seu jeito. Nesse organismo, eu ofereço de mim, eu oferto de mim, eu dou de mim, mas todos aqueles que compõem esse organismo, eles também doam de si, porque essa é a lei. Então, eu ofereço de mim, eu oferto de mim. Então, na medida em que eu faço isso, eu também estou recebendo de todos, porque todos estão doando. Eu estou doando e estou recebendo. Os outros estão doando e estão recebendo. E como esse organismo, ele é infinito, ele é novo sempre. E eu acho isso fantástico. Ele é novo a cada instante, ele vai sempre ser novo, porque ele é infinito. E ele é amor, né? Ele doa-se sempre novo. Eu fico pensando que quando Jesus nos pede para que a gente resplandeça a nossa luz, eu penso que quando nós conseguirmos atender a essa solicitação dele, que coisa magnífica que vai ficar, né? Uma luz sempre renovada, sempre bonita, sempre nova. Então, nós somos livres, mas acima de nós havia e há a lei. Deus necessitava da nossa adesão. Ele necessitava do nosso sim. Necessitava do nosso sim. Por quê? Para compor um organismo é necessário que haja o sim. Do rim, da célula e tudo, mas tem que haver o sim, porque se houver um não, vai atrapalhar tudo. Então, era necessária a nossa adesão, é necessário o nosso sim. Mas, pelo nosso princípio de liberdade, nós também podíamos dizer não. Não devia. Mas pelo princípio de liberdade, a gente podia dizer não. Então, foi como se num determinado momento, entre aspas, passasse assim pelo pensamento, vamos dizer assim, quem sabe se a função do outro não é melhor do que a minha? Ou então, quem sabe se eu posso querer saber mais e não apenas sobre a minha função? Porque a gente sabe que nós, dentro da nossa função, nós somos perfeitos. Lá nesse organismo chamado amor. Cada um de nós criado perfeito dentro da sua função. Então, pode ser que tenha passado, né? Pelo nosso entendimento. Aí vai que eu vou querer conhecer a função do outro, ou querer a função do outro, ou querer saber mais do que me foi colocado a aprender, ou então querer fazer do meu jeito. E aí nessa hora em que eu quero fazer do meu jeito, olha entrando o eu. E nesse organismo não é possível eu. Nesse organismo só é possível indivíduos. Então não é possível eu querer fazer do outro jeito, eu tentar de outra maneira, ou até então eu querer ser Deus também, porque a gente, né, fica imaginando o que será que passou lá, que nos moveu, mas que foi ativado algo chamado eu. E nesse momento não foi possível a aceitação de um ser onde esse sentimento de eu esteja ativado. Aí então foi que a coisa começou a modificar, né? Foi permitido sim pelo princípio de liberdade, mas não deveria. Aquele tudo posso, mas nem tudo eu devo. Eu sou livre, mas eu sou livre dentro da lei. Então, a gente estava esquecidos de que se é organismo, é onde eu sou colocado e para desempenhar aquela função. Eu fui colocado lá por quem sabe, por quem me criou, e não onde eu acho que seria melhor para mim.
Então, esse eu dá aquela ideia da célula sozinha, porque lá no sistema tudo é coletivo, porque amor é coletivo. Amor é o sentimento que eu sinto por ou para ofertar. Por isso é que é organismo, lá não tem sozinho, lá não tem eu. Onde tem eu, tem ego, que é a mesma coisa, né? Onde tem ego, vai ter egoísmo. E num organismo divino, como a gente dizia, tem indivíduos, não tem egos. Não é possível que haja egos. O organismo amor, a gente pode dizer que ele é positivo, ele constrói. Ele é positivo porque ele é feito das adesões sim. É como se lá houvesse essa concordância sim. Então lá é aquele organismo onde todos disseram sim, concordo, respeito, aceito. Então essa é a liberdade. A gente tinha a liberdade adequada para dizer sim, sim, eu concordo. E a gente, quando a gente não concordou com esse sim, não concordar com o sim é inverter o sim. Não é possível negativo onde exista só positivos. Então esse ser foi automaticamente excluído. Ô Jô, no livro Deus e Universo, lembrando aqui, né, você está falando aí, eu estou lembrando, tem um conceito legal que o Baldi traz, que é o egocentrismo. Sim. Ele evidencia isso em Deus, né, essa questão egocêntrica de atração para si, né, o pai atraindo os filhos, ordenando-os, tendo a hierarquia, né, criando o sistema em si. E como a gente é a imagem e semelhança, a gente também tem essa força também de atração. Só que a nossa atração é equilibrada com uma outra força também, que seria uma ego-expansão, né, onde que a gente vê isso em Deus também, né, um ego-expansionismo aí, que Deus abarca tudo, né, a substância, onde tudo ocorre dentro, imerso em Deus. Isso em Deus é perfeito, é equilibrado. E nós tínhamos essa questão, né, de aceitar ou não esse equilíbrio. E a gente pegou essa questão do egocentrismo e o adoecemos. E invertemos ele para um ego voltado para nós apenas, né? Todo mundo agora, eu só recebo e não dou. Antes era equilibrado, eu doava o mesmo que eu recebia. Agora não, agora eu só recebo. Tudo está voltado para mim. Antes eu estava voltado para Deus, agora eu volto ali mesmo. Então eu me inverto aí nessa posição, criando saindo do egocentrismo e entrando na doença aí que nós sabemos aí que é o egoísmo. Esse egocentrismo é porque Deus é o eu sou, não é? É o eu sou com tudo maiúsculo. E nós somos também eu sou. É porque eu tenho existência, é esse eu do indivíduo, né? É o egocentrismo, sim, é ele lá no centro, não é? Então nós também, tudo que Deus tem, nós também temos, né? Mas então, no caso do eu sou, esse eu é possível porque é para denominar, né? Sim, quer dizer, eu existo, eu sou, assim como Deus, né? Tanto que Deus se apresenta, né? Eu sou, né? A gente vê isso lá na Gênesis, né? Eu sou. Pois bem, então, aquilo que lá no sistema existe em abundância, né? Porque lá é tudo abundante, de vida, de alegria, de paz, de bem, de ordem, tudo abundante. E o que aconteceu? Então isso tudo inverteu. E uma coisa interessante é porque lá é real. E quando a gente inverte o que é real, o contrário do real é como se fosse ilusão. Então, nós estamos numa ilusão. Olha que coisa mais interessante, né? Nós estamos... É fantástico. Então, nós continuamos lá, vamos dizer assim. Nós estamos no sistema, nós estamos com Deus. Mas como nós invertemos, nós estamos no contrário de real, que é a ilusão. Então, a gente pode dizer que uma parte do infinito quis fazer do seu modo. Quem sabe, né, serem deuses também. Uma parte quis fazer do seu modo. O que era abundância tornou-se carência. O muito tornou-se pouco, o absoluto tornou-se relativo.
O que era sistema tornou-se o antissistema, né? Na fala do Ubaldi. Isso foi, né? Tudo consequência da queda. O que era esplêndido tornou-se simples. A sabedoria tornou-se ignorante, né? Aí, ó, o esplêndido tornou-se simples. A sabedoria tornou-se ignorante. Né? O que era complexo, né? Era completo, se torna simples, né? Entra o simples e ignorante aí, ó, né? Entrou o simples e ignorante. Então, o que aconteceu? Todos que estavam na abundância, o contrário da abundância seria o mínimo, né? Então, todos concentraram-se num ponto mínimo, né? Totalmente mínimo, muito menor do que um próton, aí que a gente não sabe ainda não dar categoria, né, a esse tamanho. Um ponto mínimo de dimensão nula de densidade infinita. Um ponto que há 13 bilhões de anos ele se rompeu devido àquele jogo de forças, né, que havia ali dentro e deu origem ao nosso universo e a tudo que compõe esse nosso universo. E nós estamos nesse universo que é invertido. Um universo feito de matéria, né, porque a gente viu lá que Deus é imaterial. Nós não saímos do absoluto. Ele é real. Nós estamos invertidos. Nós estamos no contrário. Nós estamos de ponta cabeça. Nós estamos na ilusão. Nós estamos voltando via evolução. Tudo o que é absoluto é. Tudo que é absoluto é. E não tem contrário. Amor é. Tudo que é do absoluto é, e tudo que é do absoluto não tem contrário. Mas uma maneira da gente compreender, se nós pudéssemos dar um contrário para a palavra amor, esse contrário eu colocaria egoísmo. Não sei se eu faço adequado, mas eu coloco egoísmo como se fosse, quer dizer, não é correto, porque amor não tem contrário. Mas eu considero que o contrário de amor é egoísmo. Então, nós precisamos de vencer isso. Foi isso que Jesus veio, né, trazer para todos nós. Ele veio nos ensinar, ele é o caminho da evolução, ele é a estrada da evolução. Vamos seguir que a gente vai conseguir vencer. Então nós precisamos vencer esse ego, trabalhar esse ego para que a gente possa retornar. Nenhuma ovelha se perderá, como nos disse Jesus. Todos voltaremos. E esse é o trabalho nosso de cada instante. É por isso que nós aqui estamos, para que a gente possa reaprender a amar e fazer ao próximo da maneira como nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, porque essa é a lei. Então, é essa maneira, assim, como eu vejo a queda, né? É a maneira como eu gosto de falar da queda, que eu acho que abrange e a gente já compreende a queda. Que eu levei um tempo para entender, né? Eu ficava tentando entender como que foi isso, como que pode. Aí um dia eu consegui fazer uma associação dessa maneira simples, né? Que eu trago de uma maneira simples. Foi a maneira como eu entendi a queda. Muito bom, Jô. Essa forma de ver, né, utilizando o amor, nos lembra o Carlos Torres Pastorino, no Sabedoria do Evangelho, quando ele vai estudar lá João, né, do princípio do verbo, ele vai estudar essa primeira parte do livro do Evangelho de João, e ele traz essa ideia também do amante, do amado e do amor, né, essa relação trina aí, fazendo correlação com a trindade do Espírito Santo, o Pai, Filho e Espírito, que o Baldi também comenta a respeito disso no livro Deus do Universo. É legal, é muito interessante essa visão de amor em si. A ideia do amante e do amado, né? Isso. A gente entende Deus necessitando de seres para amar, né? E é interessante que Deus é eterno. Eu acho que isso às vezes assim, me dá até um nó, mas eu penso que Deus é eterno e nós somos filhos de Deus. Então, se o eterno compõe a substância de Deus, nós também somos seres eternos. Então, nós existimos desde sempre com Deus. Então, quando a gente fala de criação, sim, tem que ter havido uma criação porque nós somos filhos. Essa é que eu acho a diferença. Deus é o Pai e nós somos filhos, mas nós existimos desde sempre. Estamos tentando alcançar, né? Nos melhorar para que possamos alcançar esse entendimento. Outra coisa interessante, você colocou a questão do que é real e do que é ilusão, né? E isso para os nossos dias atuais é importantíssimo, né? Que possamos buscar o que é real em nossas vidas. Porque ilusão é estafar e é nos oferecido gratuitamente essas ilusões aí. E o que verdadeiramente nos traz a felicidade é o que é real,
E tá aí, né? Basta a gente buscar essas questões que vamos encontrar e vamos ser felizes, né? Muito bom, João. Como que o Pietro Baldi usa o termo renúncia? Jesus também, né? Aquele que quiser vir comigo ou após mim, renuncia a si mesmo, vai renunciando ao ego, né? E outra coisa que ele nos fala para que haja vigilância e que haja oração. E aquela frase também, né, do conheça-te a ti mesmo. É necessário a gente se conhecer para a gente se trabalhar. E a gente buscar se vigiar. E aquela coisa também, né, não nos deixeis cair em tentação, né? Que a tentação está sempre aí, nos sugerindo algo que seja contrário a esse caminho que é Jesus. Então a gente buscar se vigiar, buscar renunciar, buscar, né, ir alcançando a força, colocar como meta e dar o primeiro passo, porque senão vai ficar sempre na meta, né? Dar o primeiro passo para que os outros possam também ir acontecendo, os outros passos. Verdade, João. Muito bom, João. Ô, João, então o que você achou de participar da série, né? A gente está revivendo o balde, tentando trazer ele para a atualidade. Mas é muito bom, é muito bom. Ô, gente, eu tive contato com o Pietro Baldi em 2002. É interessante que eu fui assistir, resumindo assim, né? Eu vi um panfletozinho falando que estava acontecendo um congresso Pietro Baldi em Belo Horizonte. Eu nem sabia o que era isso. Eu estava numa sala, no consultório médico, vi esse folderzinho lá. Aquilo me chamou uma atenção. E aí estava escrito assim, isso era tipo agosto, né? Era agosto, as épocas dos seminários. E falava assim, quando for fevereiro, vai começar um grupo de estudo no IMH, essa coisa toda. Eu fiquei de olho naquilo. E marquei, tinha que fazer inscrição e tudo mais, a sala estava lotada. E naquela primeira noite, gente, eu tive uma sensação tão forte, como se fosse a presença de, não sei se é Francisco de Assis ou algo relacionado a ele, mas isso me marcou de uma maneira assim, tão... Eu falei, gente, isso aqui não tem como parar. Então foi em fevereiro de 2002 e também até hoje, né? É sempre, né? E Pietro Baldi vai ampliando e mostrando pra gente a nossa responsabilidade, né? Porque não é o outro, não é nada disso, sou eu. Então eu culpo o outro e tudo mais, mas não é nada do outro, né? Sou eu que tem que melhorar para que tudo melhore. Muito bom. Bacana, Ju. É isso aí. Então a gente encerra o episódio de hoje. Espero que o ouvinte aí tenha gostado e utilize, né, esse conhecimento que a Jo trouxe para nós aí a respeito da queda, que ele possa fazer diferente, né, na vida de cada um de nós, hoje, agora e sempre, né. E um detalhezinho, queridos ouvintes, a série ainda não acabou, a gente ainda tem mais alguns episódios ainda, aguardem aí, tá, que já já vamos trazer coisas novas aí para vocês. Grande abraço, tudo de bom. Olá, amigos e amigas do Portal Pensar. Eu sou o Neto e trago aqui um pequeno recadinho. Como o Elson falou que nossa série Revivendo Pietro Baldi ainda não acabou, eu quero anunciar aqui que o próximo episódio será com as nossas amigas lá da Itália, a Adriana e a Teca, que falarão sobre o Baldi na atual Itália. Então, não percam o nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos e até mais.